Bora lá então resolver a questão de número 33 do vestibular de 2023, vestibular de inverno da UEM de 2023, que diz o seguinte. Considere as funções f de x igual a 3x mais 9, uma função do primeiro grau, g de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 1, uma função do segundo grau, e h de x igual aqui a razão, né, da função x ao cubo menos x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 9. Assinale aí o que for correto. Então, o item 1. O gráfico da função h de x não passa pela origem do sistema cartesiano. Bom, se eu quiser saber se ele passa, é só eu substituir o ponto 0 e 0, que é a origem do sistema, né? E se não satisfazer a igualdade é porque realmente não passa, mas se satisfazer é porque passa. Então, eu vou vir aqui na função h de x, que é x ao cubo, né? Vou escrever ela aqui novamente. X ao cubo menos 9x ao quadrado. Tudo isso sobre x ao quadrado menos 9. Então, eu vou falar aqui que meu h de x vai ser 0. Vai ser 0 ao cubo menos 9 vezes 0 ao quadrado sobre 0 ao quadrado menos 9. Bem, gente, aqui vai dar tranquilo, né? 0 é igual a 0. Porque aqui vai dar 0, 0, vai ficar 0 dividido por menos 9, que vai dar 0. Então, ela passa pela origem, né? Então, e colocar verdadeiro aqui, esse item vai ser falso, né? Porque aqui está falando que não passa pela origem, ele passa. Então, item 1, falso. Item de número 2. Os domínios das funções h de x e g de x sobre f de x são iguais. Qual que é o domínio da função h? Vamos ver qual que é o domínio aí da função h. Bem, para eu achar o domínio da função h, para ela existir, aqui embaixo não pode ser 0. Como é uma razão de polinômios, o meu único problema é que x ao quadrado menos 9 não pode ser 0, então tem que ser diferente de 0. Ou seja, x ao quadrado tem que ser diferente de, esse menos 9 vai passar lá somando com 0, de 9. Ou x ao quadrado tem que ser diferente de mais ou menos, opa, já vou fazer direto aqui, mais ou menos a raiz de 9, ou seja, o x tem que ser diferente de 3 e menos 3. Então, o domínio da função aqui vai ser todo x que pertence aos reais, tal que o x é diferente de menos 3 e o x é diferente de 3 positivo, beleza? Esse é o domínio da função h. Já no domínio aqui da função, ele está falando, cadê? Deixa eu ver, g sobre h, o que vai acontecer aí? Se eu pegar g sobre f, né, não é g sobre h, estava olhando lá na de cima. Quando a gente observar essa função aqui, g de x sobre f de x, eu vou ter essa função que é um polinômio sobre uma função do primeiro grau. E, novamente, esse 3x mais 9 vai ter que ser diferente de 0, porque ele vai estar no denominador. Então, 3x vai ter que ser diferente, esse 9 vai passar para lá, menos 9. Então, x tem que ser diferente de menos 9 dividido por 3, menos 3. Então, o domínio aqui da função g sobre f vai ser todo x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser diferente de 3 negativo. E aqui nós percebemos que esses dois domínios eles estão diferentes, eles não são iguais. Então, o item 2 também é um item que é falso, tá? Vamos para o item de número 4. Os gráficos das funções f e g de x interceptam-se em 2 pontos. Então, para eu saber quantos pontos eles se interceptam, eu vou ter que fazer a função f de x igual à função g de x e ver quais são as soluções. Qual que é a função f? É 3x mais 9 igual à função g, que é x ao quadrado menos 4x mais 1. Vou resolver essa equação aí do segundo grau, né? Vou passar tudo para o segundo membro lá, e vou deixar igual a 0, então vai ficar ó, x ao quadrado menos 4x mais 1, menos 3x menos 9 igual a 0. Isso aqui vai ficar, perdão, x ao quadrado, menos 4x com menos 3x, eu vou ter menos 7x, e menos 9 com mais 1, nós temos menos 8 igual a 0. Dá para resolver aqui, ó, soma e produto bem de boa. Dois números que somados tem que dar o oposto do b, então o oposto de menos 7, que é 7. E esses mesmos dois números multiplicados tem que dar c, que é o menos 8. Tá? Então, vamos pensar aí. Que números podem ser estes? Vamos pensar aí.
Se a gente pegar, gente, a ideia, né, aqui é sempre a gente pensar na multiplicação, né? Nesse caso, possíveis multiplicações que resultam em 8. Tem 2 vezes 4, 8 vezes 1. Como deu 7 aqui, né, que é o vizinho do 8, obviamente vai ser 8 e 1. Agora eu só vou ver qual que vai ter que ser negativo. Vai ter que ser o menos 1, porque se fosse o 8 aqui daria menos 7, né? Então as raízes aqui, a solução é menos 1 e 8. E aí tem duas raízes. Então, essas funções aqui, elas se interceptam nos pontos menos para x igual a menos 1 e x igual a 8. Então, o item de número 4 é um item que é verdadeiro, tá? Muito bem. Item 8, ele está falando sobre a imagem da função g. A função g é uma parábola, tá? E o valor de que acompanha x ao quadrado é 1. Então, o nosso a, que é o coeficiente que acompanha x ao quadrado, é maior que 0. Ou seja, a concavidade da parábola voltada para cima. Então, a nossa função, para eu calcular a imagem, ela vai ter esse comportamento aqui, ó. Nossa, ficou bem torto aqui meu gráfico. Vou até fazer de novo. Não mudou muita coisa, né? Ela vai ter esse comportamento aqui, ó. Tá? Eu não tô nem me preocupando, porque eu não preciso para a imagem saber se vai cortar o eixo X ou não. Mas a imagem dela vai começar aqui, ó, no Y vértice, certo? Que é nesse ponto, e ela vai lá para o infinito positivo. Então, a imagem dela vai ser assim, ó. Vai começar em algum ponto, certo? Que vai ser o valor do y vértice, e vai lá para o infinito positivo, aberto, obviamente. Então, o que eu preciso para definir isso? O meu y vértice. Então, y vértice da parábola é dado por menos delta sobre 4a. Então, eu tenho aqui, ó, menos o delta. Quem que é o delta? O delta é b ao quadrado, então, menos 4 aqui, ó, ao quadrado. Menos 4 ao quadrado vai dar 16. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 1. Então, o meu delta aqui, tudo isso sobre 4a, né? O a é 1, então vai ficar 4 vezes 1. Então, aqui vai ficar menos 16 menos 4 aqui, né? Que vai dar 4 esse produto, vai ficar 12, então eu vou ter menos 12 dividido por 4 vezes 1, que é 4. Menos 12 dividido por 4, eu tenho menos 3. Então, de fato, aqui, ó, a nossa imagem para a nossa função g, ela vai começar no y vértice fechado, que é menos 3, e ela vai para o infinito positivo, né, obviamente aberto. Então, o item 8 também é um item verdadeiro. E, por fim, o item de número 16. Pelo menos uma das 3 funções dadas no enunciado de comando é bijetora. Então, assim, pelo menos uma, eu não preciso verificar as 3. É óbvio que eu já vou de cara na função do primeiro grau, que é, aí, por natureza, injetora, né? Porque para cada valor aí do seu domínio vai existir uma correspondência, certo? Então, nesse caso, gente, sobrejetora aqui, né, ela vai ser também, porque ele não está falando nada qualquer, né? A nossa função f, ela está indo de onde até onde? Nós acreditamos que ela está indo dos reais para os reais. Então, a imagem dela também vai ser os reais, ou seja, contradomínio igual a imagem sobre ejetora. Função injetora e sobrejetora, consequentemente, ela é bijetora também. Então, pelo menos a função f aqui, ela é bijetora. Está falando pelo menos uma, então, para mim, já é suficiente. Então, a nossa resposta final aqui, ó, vai ser o 16 mais o 8 mais o 4. Então, aqui, ó, 4 mais 16, nós vamos ter 20, mais o 8, 28 é o nosso gabarito final. Ok, galera? Qualquer dúvida, registra nos comentários e eu espero que essa solução tenha ajudado nos seus estudos. Até a próxima!